Eu vou resolver os exercícios que ficaram de reforço, que eu passei ontem para vocês e falei que ia resolver todos. O 3A, B e C meio que já estão resolvidos, que eu falei no vídeo anterior. Tá, então agora a gente vai continuar. E o 3 ele pedia justamente para a gente comparar qual dos dois é maior. Para eu descobrir qual dos dois é maior, primeiro eu vou limpar, vou arrumar, vou simplificar. Vai no canto da conta 24, fatora, dá por 2, dá 12, 6, 3, 3, 1. Eu estou trabalhando com uma raiz cúbica, então eu procuro quintal ao cubo, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2 e raiz cúbica de 3 fica. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2, raiz cúbica de 3. 80, indo para o canto, por 2, 40, por 2, 20, 10, 5, 5, 1. Eu estou agora trabalhando com uma raiz quarta. Para eu simplificar uma raiz quarta, o meu número tem que estar a quarta. 2 a quarta, raiz quarta de 2 a quarta é 2, e o 5 fica dentro do radical. Então, isso é 2, raiz quarta de 5. Como esses números que saíram já são iguaizinhos, eu vou comparar qual dos dois é maior, raiz cúbica de 3 ou raiz quarta de 5. Vou deixar no mesmo índice, raiz 12, porque 12? Porque o MMC entre 3 e 4, esse índice e esse índice vale 12, então 12 é o meu novo índice, e para descobrir quem vem aqui no expoente, lembra, divide pelo índice, multiplica pelo radicando. 12 dividido por 3, 4, 4 vezes 1, 4 é o novo expoente. 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 1, 3 é o novo expoente. O que é maior? 3 à quarta, que é 81, ou 5 ao cubo, que é 125? Obviamente, 125. Então, raiz quarta de 80 é maior que raiz cúbica de 24. Agora, se eu tenho raiz cúbica de 7 ao quadrado e estou comparando com a raiz quadrada de 9 à quinta. Antes, eu vou pegar esse 9 à quinta, eu sei que por trás do 9 existe um 3 ao quadrado. E ele está elevado à quinta. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 elevado à décima. Se eu simplificar por 2 dentro e fora, radical some, isso vira 3 à quinta. Então, raiz quadrada de 9 à quinta é a mesma coisa que 3 elevado à quinta, número racional, não é mais irracional. Raiz quadrada de 7 raiz cúbica de 7 ao quadrado, bom, se fosse raiz cúbica de 7 ao cubo, seria 7. Certo? E 7 já é menor que 3 à quinta. Raiz cúbica de 7 ao quadrado é menor ainda que esse 7. Portanto, essa raiz é maior. F. A F ela é um pouquinho mais chatinha, ela merece aqui um cuidado especial, tá? Ela tem já mais estratégias. Raiz quarta de 4 ao cubo. O 4, por trás dele, é 2 ao quadrado. E ele está ao cubo e todo mundo dentro de uma raiz quarta. Isso é a mesma coisa que a raiz quarta de 2 à sexta. Posso simplificar índice e expoente, o que vira raiz quadrada de 2 ao cubo. Então, eu estou comparando raiz quadrada de 2 ao cubo e raiz quinta de 7 à quarta. Para eu comparar, os índices são diferentes, 2 e 5. Então, eu preciso tirar o MMC entre 2 e 5, que dá 10. E agora eu estou comparando a raiz décima de 2 a quanto? 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 8. Tá ficando complicado. Como é que eu comparo o 2 a 15 e o 7 a oitava? Agora que os índices já estão iguais, eu posso comparar. Bom, 2 a 15 é a mesma coisa que 2 a oitava vezes 2 a sétima. Por que eu quebrei em 8 e 7 para dar o 15? Porque eu tô de olho nesse 8. 2 a oitava e 7 a oitava. O que acontece? Por que eu quebrei com 8?
porque esse é exatamente o mesmo expoente desse elemento aqui, desse cidadão. Se eu dividir ambos os lados por 2/8, o que eu vou ter? Eu vou ter que 2/7 é igual. Isso aqui não é a mesma coisa que 7 sobre 2 elevado à oitava? Os dois estão elevados à oitava? E aí eu vou ter, igual não, né? Será que é igual? Quem é maior, quem é menor? Eu vou ter 2/7 no primeiro membro. E o que acontece em comparação com 7 sobre 2 é 3,5 elevado à oitava? O 3,5 já é maior que o 2. E o 8 também já é maior que 7. Isso me faz concluir que esse cara inteiro é maior que esse. Ou seja, a raiz quinta de 7/4 é maior que a raiz quarta de 4/3. Muito bem. Na continuação, raiz sexta de 2/8. Se eu simplificar por 2, eu vou ter raiz cúbica de 2/4. Por trás de 4, a gente lembra que é 2² que tá. Então, isso aqui é raiz quarta de 2² à quinta. Ou seja, raiz quarta de 2/10. Dá para dividir ambos por 2, índice e expoente, encontrando raiz quadrada de 2/5. Raiz quadrada e raiz cúbica não dá para comparar, a menos que eu iguale os índices. O MMC entre 3 e 2 é 6. É o meu novo índice. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. Quem é maior, 2/8 ou 2/15? Ficou claro quem está maior. Raiz cúbica de 16, raiz quarta de 4/6. 16 é uma potência de 2, 2/4. 4 é uma potência de 2, 2². E ele está elevado à sexta. A primeira raiz não tem como mexer, 2/4. Raiz quarta de 2/12. Dá para simplificar por 4 dentro e fora. O radical sumiu, isso vira 2/3. Aqui dá para o quê? Acho que a única coisa que dá para a gente fazer é tentar limpar esse radical. De que forma? Separando raiz cúbica de 2² vezes 2². O que vira raiz cúbica de 2² é 2. Raiz cúbica de 2² que ficou dentro do radical. Quem é maior? 2², que é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 vezes raiz cúbica de 2? Vai ser maior 2², porque esse número aqui já vai ser menor que 2, tá? Então, eu posso ir direto, sem ter que necessariamente fazer o MMC igual aos índices. Comparando já esse número com esse, eu já concluo que esse cara é maior, ou seja, tá lá a conclusão. Fechamos assim o 3, estamos entrando no 4. O 4, ele tá claro na pergunta, no pedido, no enunciado, que ele fala, escreva as raízes a seguir como potências de expoente fracionário. Quer dizer, 12 elevado à primeira dentro de uma raiz quadrada. 12 elevado a 1 sobre 2. Quem é o 1? É o expoente. Quem é o 2? É o índice. Por que 2? Porque minha raiz é quadrada, não aparece nada, é 2, tá? A mesma coisa vai acontecer no B. Esse expoente é 1, esse índice é 2, então isso é 2,7 elevado a 1 sobre 2. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Aqui é a mesma coisa, expoente é 1, só que o meu índice é 3, então 0,5 elevado a 1 sobre 3. 7, está por dentro, está por cima, está por fora, está por baixo, tá? Agora, o que acontece aqui, ó? É o 2/3. Tudo tem que ter parênteses, elevado a 3/4. Acabou. Tá por dentro, tá por cima, tá por fora, tá por baixo. Nesse caso, a gente tem que primeiro trabalhar esse sinal aqui do expoente negativo. Expoente negativo manda inverter 1/8.
dentro de uma raiz cúbica. E não existe mais menos 1, porque eu já inverti. Acontece que 8 eu posso escrever assim, ou... Bom, esse número inteiro está elevado à primeira potência. Então, isso aqui é 1/8, todo mundo elevado a 1/3. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Posso deixar assim? A princípio, sim, porque ele não manda simplificar mais. Porém, eu, Ana Lúcia, falaria, puxa, peraí, você ainda pode melhorar isso aqui. Isso aqui, 1 elevado a 1/3, 1 elevado a qualquer coisa é sempre a 1. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, e ele está elevado a 1/3. A hora que você fizer a propriedade de potência de multiplicar 3 vezes 1/3, vai dar 3/3, que é 1 inteiro. Ou seja, no expoente é 1 inteiro e a minha base é 2, 2 elevado à primeira. A resposta mais correta seria essa. G, expoente é negativo, eu vou inverter a minha base. Então, vai virar 2/1 elevado ao quadrado, dentro de uma raiz quarta. Ana, eu preciso pôr parênteses? Não, nesse caso tá tranquilo. Isso aqui é 2 elevado, tá por dentro, tá por cima, tá por fora, tá por baixo. Simplificou a fração, 2 elevado a 1/2. H, expoente negativo, inverteu a fração. Então, é 9/4 elevado à quarta potência raiz cúbica. Bom, 9/4 é a mesma coisa que 3/2 ao quadrado. Isso aqui é 9/4. E o 9/4 está elevado à quarta potência. E todo mundo está dentro de uma raiz cúbica. O livro não sugere fazer assim. A gente está fazendo do jeito mais correto e mais completo possível. Isso é uma raiz cúbica de 3/2 elevado a 4 vezes 2, 8. Ou seja, isso é 3/2 elevado a 8/3. Transformei em expoente fracionário. Ok? E na 5, aí a gente termina... Não, ainda tem outros 2, 3. Terminamos. Isso aí termina o 4. Na 5, ele pede só para a gente verificar se é verdadeira ou falsa cada afirmação. Então, no A, 10 elevado a menos 2/3. Quem está embaixo está fora. Quem está por dentro está por cima. Está correto. 6 elevado a 0,25, bom, 0,25, quem ele é? 0,25 é a mesma coisa que 25/100. Tem gente que já faz rapidinho, já chega no valor, tá? Se você for simplificando, você vai encontrar 1/4. Vai dividindo por 5. Ou seja, 6 elevado a 0,25 é a mesma coisa que 6 elevado a 1/4. Quer dizer que ele seria a raiz quarta de 6 à primeira. E aqui eu estou dizendo raiz quadrada. Isso aqui era para ser 4. Então, tá falsa. Raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Lembra da propriedade? 2 vezes 2. Índice do ladinho de índice. Multiplica radical do lado de radical. Multiplica os índices. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 2. Quem tá por dentro tá por cima. Quem tá por fora tá por baixo, certo? 2 sobre raiz quadrada de 20. Bom, o que é a raiz quadrada de 20? Vamos dar uma arrumada nisso. 20 dá por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Estou falando de uma raiz quadrada. Aqui 2 está ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, isso aqui fica 2 sobre 2 fora da raiz de 5. Porque 5 não tinha quadrado, então ele fica. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a raiz quadrada de 5, porque a gente simplificou o 2 com 2. O que acontece aqui? 5 elevado a expoente negativo. Primeiro, vamos trabalhar com expoente negativo. O que é isso? Inverteu, o expoente virou positivo. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 sobre 2.
Então, esse número é 1 sobre 5 elevado a 1 sobre 2. Quer dizer que ele é uma raiz quadrada de 1 sobre 5, a primeira. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Agora, isso aqui é a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 5, que é 1 sobre raiz de 5. Observa e compara. Verdadeiro, são iguais. Tá? No 6, importantíssimo, já estamos trabalhando com soma e subtração de radicais. Se você observar, 12 raiz de 20, 8 raiz de 20, 3 raiz de 20, eu posso juntar tudo numa boa. 12 menos 8, observa que eu vou pegar só os números que acompanham os radicais. 12 menos 8, 4. 4 mais 3, 7 raiz de 20. Posso parar e ficar feliz? De jeito nenhum. Raiz quadrada de 20 a gente já fez aqui, ó. É a mesma coisa que 2 raiz de 5. Então, esse número nada mais é que 7 vezes a raiz de 20, que é 2 raiz de 5. 7 vezes 2 é 14, raiz de 5. Essa somaiada me dá 14 raiz de 5. No B, eu estou trabalhando com a raiz de 90, a raiz de 250 e a raiz de 50. Vou arrumar cada radical, um por um. Então, 90 dá por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, raiz quadrada de 90, quem está ao quadrado? O 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, fora do radical. Dentro do radical fica 10, porque eu multipliquei o 2 e o 5. Então, fica 3 sobre 2 vezes quem saiu do radical, 3, raiz quadrada de quem ficou dentro do radical, 2 vezes 5, 10, menos 1 quarto vezes 250, dá por 2, 125, por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. A raiz é quadrada. Então, quem está ao quadrado, 5 ao quadrado, fora do radical. Dentro do radical, o 2 e o 5 de novo. Então, vezes 5, que está fora, raiz quadrada de 10. Mais 2 quintos vezes 50. Dá por 2, 25, dá por 5, 5, dá por 5, 1. É raiz quadrada, fora do radical está 5 e dentro do radical 2. 5 raiz quadrada de 2. Na continuação, 3 vezes 3, 9, sobre 2, raiz de 10. Ana, você pode escrever desse jeito, 9 raiz de 10 sobre 2? Posso. Menos 5 raiz de 10 sobre 4. Olha o que eu fiz. 5 vezes 1, 5, raiz de 10, 4 vezes o denominador, que é 1, 4. Mais, eu posso simplificar o 5 com 5, então isso vira 2, raiz quadrada de 2. E para finalizar, a gente vai tirar o MMC. O MMC é 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 9, 18, raiz de 10. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5, raiz de 10. 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8, raiz de 2. 18, raiz de 10, menos 5 raiz de 10, me dá 13 raiz de 10. Então, isso é 13 raiz de 10. Ficou bem apertado aqui, vou pôr embaixo. 13 raiz de 10, mais 8 raiz de 2, sobre 4. A resposta do livro sugere só separadas essas frações. Ele coloca como resposta 13 raiz de 10 sobre 4, mais 2 raiz de 2. Está certo também. Ambas estão corretas. Na C, eu quero dividir e os índices são diferentes. Então, vou tirar o MMC entre 6 e 4, que é 12. Então, meu novo índice é 12. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. Numa divisão, quando os índices são iguais, eu posso colocar 12, todo mundo dentro do mesmo radical. 10 a décima dividido por 10 a nona.
Se é divisão, subtrai os expoentes. Raiz 12 de 10 a primeira. D. O que a gente tem para fazer aqui é uma distributiva. Então, a gente vai multiplicar todo mundo por raiz quinta de 2 primeiro e depois multiplicar todo mundo por menos 2. Raiz quinta de 2 vezes raiz quadrada de 2. Não posso fazer ainda, vou ter que fazer um MMC aqui. Menos esse 5 não pode juntar com a raiz, não mistura. 5, raiz quinta de 2, fica só a indicação sem misturar. Menos 2 raiz quadrada de 2, menos com menos, mais 2 vezes 5, que vai ser 10. O que eu fiz agora? Distributiva do 2, ó. Ok? 2 vezes raiz de 2 tá aqui, 2 vezes 5 tá aqui. Para eu fazer essa multiplicação, eu vou devagar. Tiro o MMC entre 5 e 2, 10. Minha base é 2. 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. Menos 5 raiz quinta de 2, menos 2 raiz quadrada de 2, mais 20. Essa multiplicação agora eu posso fazer porque os índices já estão iguais. 2 ao quadrado vezes 2 à quinta, menos 5 raiz quinta de 2, menos 2 raiz quadrada de 2, mais 20. Isso vira raiz décima de 2 à sétima, menos 5 raiz quinta de 2, menos 2 raiz quadrada de 2, mais 10. Bateu com gabarito e tá tudo certo, tá? Não dá para fazer mais nada. Nossa, não, mas ficou horroroso. É, fica horroroso mesmo. Acaba assim. E o último exercício é essa multiplicação. No fundo, ela é tranquilíssima de fazer. Eu vou ter que fazer o MMC entre os índices, 3 e 2, que é 6. Meu novo índice é 6. E para multiplicar, divide de fora. Primeiro, vamos descobrir o expoente. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Meu expoente é esse. Isso vira uma raiz sexta única de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, o que me dá raiz sexta de 4 vezes 27, que dá uma raiz sexta de 108.